Pokémons Shiny. A pronúncia já carrega um peso de raridade, um sussurro de lenda. Não são apenas Pokémons de cores diferentes, são tesouros digitais. Uma anomalia genética tão rara que a chance de cruzar com um desses monstros de bolso na natureza é uma agulha num palheiro. Algo na faixa de um entre 8.192 nas gerações clássicas. É a loteria da sorte e você nem percebe que comprou o bilhete. E foi exatamente essa improbabilidade estatística que me atingiu. Foi o dia em que o universo de Pokémon me deu a maior bênção e com ela levou embora todo o meu estoque de sorte para os anos seguintes. Lembro-me vividamente daquele dia. Eu estava zerando Pokémon pela segunda vez. Sim, na época eu era um imã para a sorte grande. E é por isso que hoje em dia eu só ando com o azar agarrado ao meu calcanhar. Gastei toda a minha reserva naquele único save. O começo foi padrão. Nome, introdução, a rotina de um novo aventureiro. Mas quando cheguei à mesa do professor Carvalho, o dilema me paralisou. Novamente, a mesma dúvida existencial. Squirtle ou o sempre favorito Charmander? Na indecisão, apelei para a nostalgia e decidi reviver a aventura com o Lagarto de Fogo. Eu escolhi o Charmander. Naquela época, a única coisa que me importava era a aventura, a diversão. Eu não estava analisando IVs ou Nature. Estava pouco me importando se meu Pokémon era bom. Mas no exato momento em que a Pokébola se abriu, ele estava lá. Ele era diferente. Tão único, com uma tonalidade que parecia ter roubado o brilho do sol. Eu sabia o que era um Shiny, mas na minha cabeça de criança, o Charmander Shiny seria preto. E de repente, o mundo me apresentava esta maravilha dourada. Foi então que aprendi a primeira grande lição sobre os Pokémons Shiny. A evolução é uma caixinha de surpresas. Um Pokémon pode evoluir e se tornar ainda mais épico. Um Charizard negro e dourado, que é a definição de perfeição. Ou pode virar isso. Peço desculpas a quem ama, mas o Dragonite Shiny, na minha humilde opinião, é um crime contra o bom gosto. Mas nada supera a decepção do Gengar Shiny, que muda absolutamente nada. Eu ganhei a primeira luta, e ali, com aquele pequeno lagarto dourado, eu soube que havia sido agraciado. Tive a bênção de um Pokémon não só raro, mas absolutamente lindo. Salvei o jogo, senti a satisfação da vitória e fui almoçar. Afinal, estava com fome. Mas a lenda já havia começado. Voltei para o jogo e a partir daquele dia, a aventura foi diferente. Eu tinha um propósito, um companheiro que era uma extensão da minha sorte. Tivemos vitórias esmagadoras, derrotas humilhantes, ganhamos aliados leais e fizemos inimigos notórios. E ele, meu Charmander, que se tornou um Charmeleon, e finalmente meu imponente Charizard Shiny, cresceu em poder e espírito. A jornada nos levou ao ápice. O dia em que cruzamos os portões da Elite dos Quatro. Lembro-me de chegar àquela última porta e sentir uma alegria imensa. Mais uma vez, estávamos ali. E com um time coeso, mas liderado pelo nosso herói. Ele sozinho derrubou metade dos oponentes. Mas o momento final, o clímax da nossa lenda, estava prestes a acontecer. Blastoise, seu rival. Uma sombra azul que nos perseguiu desde o primeiro confronto em Pallet. O Pokémon campeão de Kanto. A batalha foi um verdadeiro espetáculo de determinação. Ele caiu. Várias vezes. A água jorrava de volta no nosso fogo. Mas meu Charizard Shiny se levantava. Como o guerreiro que ele era. Um rugido de fogo. Um último ataque. O calor do sol contra a força da água. E então, nós ganhamos. A glória de sermos campeões, banhados na luz da vitória. A aventura não parou ali. Juntos, caçamos e capturamos o lendário Mewtwo. Ele, meu Charizard, teve até filhos, embora, para ser sincero, nenhum fosse tão forte ou tivesse a aura daquele primeiro. Ele era único, um legado. Foram 2 anos de parceria inseparável. 2 anos de um save perfeito. Mas como toda grande lenda, ela precisava de um final, inesperado e doloroso. O dia em que acabou tudo, aquele dia fatídico, foi o dia em que meu celular quebrou, e com ele, o hardware,
a memória, o arquivo de jogo. Se foi meu companheiro de 2 anos, o Charizard Shiny, o lagarto de fogo perfeito que carregava toda a minha sorte, desapareceu na tela rachada. Charizard, meu amigo, eu sei que você está em um lugar melhor agora. Seja lá onde os Pokémons de saves deletados vão, você ainda é a lenda dourada da minha memória. E você? Qual a sua história Shiny mais memorável? Deixe nos comentários.